Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. No episódio de número 35 de hoje, a gente vai falar sobre o Super El Niño e os impactos que ele pode trazer, petroestado versus países com energia renovável e o Brasil, que atingiu 87%, mais de 87% da matriz energética renovável. Eu sou a Graziela Brum, fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação para projetos e iniciativas de sustentabilidade para empresas e organizações. E vocês encontram a Compacto no Instagram, @CompactoCI, no LinkedIn. Vocês me encontram também no LinkedIn como Graziela Brum. Segue a Compacto nas redes sociais para acompanhar o trabalho dessa consultoria, que também tem um podcast. E a gente tem companhia hoje. Quem tá com a gente nesse episódio é o Escoros. Vocês já devem ter se perguntado alguma vez o que a gente pode fazer para ajudar a combater a emergência climática que a gente está vivendo. Qual que é a nossa, qual que é a sua pegada de carbono, quanto as suas ações do dia a dia impactam. E o Escoros te ajuda a conhecer mais sobre o impacto ambiental das suas escolhas e sobre as alternativas disponíveis para elas também, te dando um estímulo financeiro para incorporar essas alternativas na sua rotina. E, ao mesmo tempo, apoiando organizações que lutam contra o desmatamento, pela agricultura regenerativa, economia circular, educação climática. É um movimento sem fins lucrativos, ou seja, tudo que é arrecadado volta para essa comunidade todo mês. E como é que isso acontece? O Escoros oferece uma calculadora de carbono que mede as emissões de gases de efeito estufa de cada pessoa por mês, a partir do estilo de vida, e dá prêmios em dinheiro para os participantes que têm os comportamentos mais sustentáveis e também apoia financeiramente essas organizações e instituições. Então você pode entrar e fazer parte dessa comunidade, seja pelo networking, contatos, troca, pela própria competição, como indivíduo ou como organização. O Escoros também está aberto a novas instituições que queiram ser fortalecidas e atuem para combater a crise climática. E aí, para fazer parte, você entra no escoros.com.br. Eu vou deixar o link do site e do Instagram também, @Projeto Escoros, na descrição do episódio. E aí você faz por lá a sua inscrição, que é gratuita, e com isso você já pode fazer parte da comunidade. Aí, se você quiser disputar os prêmios do mês, faz uma contribuição de R$50, mas espera, calma, que para os impactados tem cupom de desconto. E aí você calcula também pelo site, pela calculadora do Escoros, a sua pegada de carbono. E para os impactados, insere aí o cupom COMPACTO20 na hora da inscrição, que os 20 primeiros inscritos a fazerem a sua contribuição ganham 20% de desconto. Esses dias eu tava contando pra vocês sobre o meu cálculo de pegada do último mês, no episódio 33 sobre mudanças climáticas. E agora saiu o ranking, o resultado do mês passado, que foi... Tananã. Eu tô quase na lanterna, quase no último lugar. Eu e o Thaleson, que vocês ouviram nesse mesmo episódio 33. Olha, não fiquei em último, mas tô bem lá embaixo. Eu, inclusive, no episódio comentei os motivos, né? Voos, conta de luz alta, uso de bastante aplicativo de transporte. Então, assim, a proposta definitivamente não é que quem entre, quem faça parte, seja perfeito, um grande modelo nas práticas sustentáveis. É uma jornada e é ótimo pra gente se conscientizar, evoluir e até pra gente se conhecer melhor também, né? E você, impactado, tá convidado a entrar pro time dos Escoros e fazer parte da solução. Então entra em escoros.com.br e insere o cupom COMPACTO20 na hora de fazer a sua inscrição. Obrigada, Escoros, por estar de novo com a gente aqui nesse episódio. Então bora pra primeira notícia. E a gente vai começar hoje falando sobre um evento climático raro, de certa forma, que é o Super El Niño. E um pouco dos impactos que a gente pode esperar dele também. Ele pode trazer extremos de forma geral, extremo de calor, extremo de chuva, falta de chuva, né? Ou chuvas intensas também, ali, tanto em 2026 quanto em 2027, mas especialmente mais pro final de 2026 e início de 2027,
onde seria o pico dele. E aí, se a gente para pensar que esses são extremos que já acontecem por conta das mudanças climáticas, calor extremo, seca, chuvas intensas, com esse fenômeno, isso coloca mais um elemento de intensidade e tende a ser esses efeitos serem mais amplificados, esses impactos serem mais amplificados nesse momento de Super El Niño, que aliás tem nome de super-herói da Marvel, né? Então tem essa previsão aí, nada positiva, né, do European Center for Medium Range Weather Forecast, um palavrão, que tá indicando esse possível aquecimento fora do normal do Pacífico Equatorial, e isso tende a criar ali um ambiente para um dos eventos mais intensos que já foram registrados. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui, mas dentro do mesmo tópico ainda, e explicar o que é o Ninho e Laninha. Claro que todo mundo tem uma, mesmo que pequena, noção do que é isso, né? Quando eu falo, as pessoas entendem, mas acho que tecnicamente, né, não é algo de tanto conhecimento das pessoas. Então, bom, tanto El Niño quanto Laninha são dois fenômenos que trazem mudança de temperatura para o Oceano Pacífico Equatorial. Então, pensando ali no mapa, né, é aquela parte da costa oeste da América do Sul, o lado esquerdo da América do Sul ali pro lado do Pacífico. E o El Niño, ele acontece quando a água dessa região do Pacífico fica meio grau de temperatura acima da média por um tempo, por alguns meses. E aí isso causa, no Brasil, chuva acima da média na região sul, como a gente viu acontecer em 2024 no Rio Grande do Sul, com as enchentes. E pro norte e nordeste do Brasil é o contrário. O El Niño, ele diminui o volume de chuvas e aumenta as secas, intensifica as secas, que nem a gente viu acontecer também nas secas históricas na Amazônia em 2023, 2024. E aí nessa versão mais forte, que é o Super El Niño, esse aquecimento ele pode chegar ali a subir 2 graus acima da média. E aí isso traz mudança de regime de chuva também mais intenso, circulação atmosférica, enfim. E Laninha acaba sendo o efeito, o fenômeno quase contrário em termos de impacto. O Laninha, ou a Laninha, acontece quando as temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial, essa mesma região, ficam ali em torno de 2 graus a 4 graus e meio abaixo da média por um período prolongado, por alguns meses, por um certo período de tempo. 2025 foi ano de Laninha, inclusive, ali entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026. E aí, no norte e nordeste do Brasil, a gente costuma ver mais chuvas e na região sul, mais estiagem. Então, é o impacto bem contrário do El Niño. E aí, voltando para o nosso Super El Niño aí, que está sendo previsto para esse ano e início de 2027. Ele não é um evento tão comum, ele acontece a cada 10 ou 15 anos, mas enfim, em tempo geológico isso é muito pouco, né? Bem frequente. E o último que a gente teve, que foi em 2025... Opa, 2025 não, 2015. Ele já tinha sido considerado extremo. E aí, esse que está sendo previsto agora, ele pode superar esse recorde. Mas é uma previsão, né? Não é uma promessa. E aí, se isso se confirmar, a gente pode ter novos recordes de temperatura de forma geral, mundial, global. Mas falando um pouco por região, a gente pode esperar, né? Se isso se confirmar. Nos Estados Unidos, temperaturas mais altas, que nem no mundo todo. Mas também chuvas mais fortes, especialmente do lado oeste dos Estados Unidos, que é o lado do Pacífico, de fato. Né? E aí, quando a gente olha para o Atlântico como um todo, o oceano, a gente pode esperar uma temporada de furacões mais fraca. Eu acho que é o único item ali mais positivo que a gente tem nessa lista de possíveis impactos, né? E aí, no Pacífico, é o contrário disso. É uma tendência de ter mais ciclone, mais tufões. E aí, quando a gente olha para a América do Sul como um todo, a gente pode esperar mais ondas de calor, mais frequentes por mais tempo e mais intensas também, e secas, especialmente no norte do Brasil. E ainda falando de América do Sul, mais chuva ali na região de Peru, Equador. Aí quando a gente vai para a Ásia, principalmente Índia, tá? Esse fenômeno pode ajudar a enfraquecer as monções, que à primeira vista parece uma coisa positiva, né? Uma coisa boa. Só que isso, claro, vai mexer, pode comprometer a produção agrícola, alimentação, etc. E aí quando a gente
olha para a África e Oceania, a gente pode esperar mais secas. Então, assim, não é só esses efeitos puramente climáticos, né? Porque, claro, isso afeta muita coisa, especialmente a alimentação, a agricultura, que é um setor que depende muito de padrões, né? De clima, padrões climáticos ali minimamente mais previsíveis para operar, para funcionar. Mas, para além de alimentação, agricultura, isso também pode impactar a segurança hídrica, porque a gente está falando de seca ali em vários lugares, né? Mas também segurança física, de fato, né? Literal, assim. E custo de infraestrutura para governo, porque a gente está falando de chuvas intensas, ciclones, tufões. E aí, beleza, a gente entendeu o que é El Niño, o que é Laninha e os possíveis impactos que esse super El Niño vai ter. E isso acaba, claro, se somando, né? Funcionando como um degrau a mais nos impactos que o aquecimento global, que as mudanças climáticas já trazem para a nossa realidade e para o nosso dia a dia. Inclusive, tem pesquisas que estão indicando que esse comportamento do El Niño, ele está sendo influenciado pelo aquecimento global. Então, esses desequilíbrios, eles já são difíceis de lidar, né, e ruins por si só, e a gente ainda coloca mais uma camada aí de aquecimento global, mudanças climáticas que não ajudam em nada também. E bom, vocês devem ter percebido que ao longo da fala, várias vezes, né, eu fui falando previsão, fui falando se isso se confirmar, é possível que, por quê? Porque é um sistema complexo, né, e essas previsões, elas não vêm com certezas absolutas, assim, a gente tá falando de previsões de fato, né, pode evoluir de uma forma diferente da que foi prevista lá no início. E aí, se essa previsão não se confirmar, se não for tão intenso quanto está previsto, que bom, né? É uma coisa positiva. É isso, não é uma promessa, é uma probabilidade de acontecer. E aí, inclusive, isso me faz pensar, assim, eu acho que quem não tá tão íntimo com assuntos climáticos, né? Quem é mais leigo, assim, nesse tema, pensa que quando tem essas previsões que não se confirmam, né? Que esses órgãos, eles perdem credibilidade, etc. Quando, na verdade, isso deveria servir pra gente se preparar e evitar impactos piores, né? Amenizar impactos caso isso aconteça. Mas não é como se a gente estivesse torcendo para que isso aconteça, né? Que bom que a gente já tem ferramenta que pode nos ajudar a mapear essas probabilidades e nos preparar para caso aconteça. Quando a gente está falando de eventos extremos assim, é melhor a gente errar pelo excesso de cautela do que subestimar eles, né? E acabar aí falhando em alertar um evento que é grave e acabar acontecendo algo de fato e as pessoas não estarem preparadas para isso. Inclusive, essa história me lembrou uma série que eu assisti, uma bobagenzinha maravilhosa, que é Inferno em La Palma. Não é sobre evento climático especificamente, ele fala mais sobre ali uma falha geológica, um vulcão, em que tá se prevendo aí um possível tsunami por conta de um deslocamento de um pedaço de vulcão, ou acho que o vulcão ia entrar em erupção, não sei, não tô dando spoiler aqui, até porque eu não lembro muito, mas é a sinopse da série. E aí esse pedaço muito grande de sedimento vai cair no mar e vai provocar um tsunami. E aí tem ali uma crise de credibilidade dos cientistas, porque eles já previram isso outra vez, não aconteceu, então as pessoas não dão muita atenção, assim, não levam muito, não confiam muito, não levam muito a sério. Enfim, fica a dica aí, é uma boa sugestão para analisar um pouco sobre comunicação científica também, né? E a credibilidade que isso pode ou não ter. E eu acho que fala um pouco sobre psicologia também, né? Mas é uma bobagem, não assistam esperando uma série super série profunda não, tá? Inferno em La Palma no Netflix. Indo para o nosso segundo tópico de hoje, a gente vai falar sobre petroestados, países que levam os fósseis como a base para sua matriz energética, versus países com energia renovável. A gente já falou um pouco no episódio 32 sobre como a crise energética e a alta dos preços do petróleo por conta da guerra no Irã está incentivando alguns países a reduzirem a dependência dos combustíveis fósseis. E tá
ali, de certa forma, redesenhando o mapa da transição energética global para fontes limpas. E a China é um dos países que está puxando muito essa frente, está no centro disso, já é líder quase absoluta nesse setor. E além disso, além dessa liderança, a China também é muito responsável pela produção da maior parte de painéis solares, turbinas eólicas, baterias, veículos elétricos no mundo como um todo. A China é a fábrica do mundo, né? E essa liderança, esse domínio chinês nesse setor, que foi sendo construído ao longo ali de décadas com subsídio, incentivo, planejamento industrial, já está começando a se traduzir em resultados, principalmente nesse contexto de instabilidade geopolítica, né? Já está se refletindo em números. Empresas chinesas desse setor estão registrando alta em exportação, valorização no mercado financeiro. A BYD, inclusive, cresceu em 65% as vendas internacionais em março agora desse ano. E fabricantes de bateria e do setor de energia solar estão vendo as ações crescerem também na bolsa e um aumento de demanda externa, de demanda internacional junto com isso. Inclusive, eu já comentei aqui, né, como o mercado de energia, para quem trabalha com sustentabilidade ou tem desejo de trabalhar com sustentabilidade, eu sei que muitas das pessoas que escutam o Compacto Podcast tá começando a trilhar esse caminho ou tem desejo de começar. Eu já comentei aqui como o setor de energia, ele é uma mega oportunidade para quem quer trabalhar com sustentabilidade, né, porque as renováveis, elas estão crescendo muito e tendem a crescer muito nos próximos anos. Então, é um mercado que vai ter aí um crescimento de vagas, mas também de investimento, de demanda. O Brasil, inclusive, já tem grande parte da matriz energética limpa, né, renovável. A gente vai falar sobre isso no próximo tópico. Mas quando a gente olha ao redor do mundo, a Alemanha aprovou um pacote bilionário para aumentar a participação das energias eólicas e incentivar veículos elétricos no país. A Indonésia e as Filipinas lançaram iniciativas para acelerar a instalação de sistemas solares também. E vários países ao redor do mundo, principalmente a China, como a gente já falou, estão investindo muito pesado, muito em transição energética e tendo cada vez mais energia renovável como fonte de energia principal. E aí, na contramão disso, a gente tem um movimento dos Estados Unidos que tem outra estratégia e está focado em se tornar cada vez mais um petroestado, pelo menos nessa administração atual, né? Que é esse país que tem como fonte principal os combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás natural, priorizando os fósseis mesmo, e os Estados Unidos inclusive reduziu incentivos para energia limpa, né? O que acaba deixando a competitividade dos Estados Unidos nesse setor muito mais fraca, né? Muito mais frágil. Então, países como a China e outros estão crescendo nisso e os Estados Unidos está recuando. E aí isso acaba abrindo espaço para uma expansão chinesa nesse setor e no mercado internacional como um todo. Então, assim, fazendo um exercício de futuro, né? Pode ser que a gente tenha aqui dois caminhos convivendo em paralelo no mercado de energia nos próximos anos, ou pode ser que um desses dois caminhos ganhe essa queda de braço e se estabeleça aí de fato como uma matriz energética principal mundial. Qual será a estratégia que vai fazer mais sentido, que vai se mostrar melhor ao longo do tempo? A dos Estados Unidos ou a da China? Um petroestado ou uma energia renovável? E aqui eu faço essa pergunta falando só de economia de mercado, né? Sob esse ponto de vista. Eu não tô nem entrando no mérito de mudanças climáticas, porque aí é óbvio que é a segunda opção, né? Mas enfim, vamos ver. Eu fico imaginando esse áudio sendo ouvido daqui a 20 anos, assim. Como será que ele vai ser ouvido, interpretado? Que contexto do mundo a gente vai estar? E indo para o nosso próximo tópico, o Brasil atingiu 87% da matriz energética renovável. 87,2%, na verdade. É um dado que está vindo do relatório anual da IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável. E esse dado, ele está se referindo à
produção de energia. Quando a gente fala de consumo, o percentual é ainda maior do que esses 87,2%. Eu falei, no tópico anterior, que o Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa que a média. Mas esse relatório está trazendo também que o Brasil aumentou em quase 500 vezes a capacidade de geração de energia solar. É um país solar, né? Para vocês terem ideia, o Chile, que é o segundo país da América do Sul mais avançado nessa produção de energia solar, ele aumentou nesse mesmo período de 10 anos a capacidade em 12 vezes. Pouca diferença, do primeiro para o segundo lugar. Brasil 500 vezes, Chile 12 vezes. E a capacidade de produção de energia, de geração de energia eólica no Brasil também é um destaque, tá na frente do Chile e da Argentina na América do Sul. Mas a nossa grande campeã é a energia hidrelétrica, ela segue sendo a locomotiva de geração de energia no Brasil e tem aí quase o dobro de capacidade de geração que o segundo lugar. Na ordem é energia hidrelétrica, depois solar e depois eólica no Brasil, Inclusive é interessante pensar, conectando com o nosso primeiro tópico, que a gente tendo mais secas, pelo menos no norte e nordeste, que tem muitas das usinas hidrelétricas do Brasil, por conta do Super El Niño, isso pode, claro, influenciar essa capacidade de geração de energia no Brasil. E assim, para além de um bom exemplo em termos ambientais e climáticos, ter essa matriz energética mais limpa também é ótima para o Brasil, para um país como um todo, porque não fica justamente nessa dependência do petróleo, do gás, que sofre muito com as guerras, e a gente está vendo isso acontecer agora, Claro que sofre por outros motivos, porque o petróleo hoje ele ainda está presente em tudo, Então transporte, mexe com dólar, etc. Os impactos são sentidos, mas dá para amenizar pelo menos um pouco, pelo menos nesse quesito. E no nosso Descompacta de hoje, bom, eu já indiquei o Inferno em La Palma, que é uma bobagenzinha maravilhosa de assistir, mas eu vou aproveitar e vou indicar outra série então, já que a gente tá nesse momento aí geopolítico e falando de guerra no Irã, inclusive, tem outra série no Netflix que é A Diplomata, que inclusive começa a primeira temporada com uma crise aí de política internacional dos Estados Unidos com o Irã. Então tá bem contextualizado aí com o momento que a gente tá vivendo, apesar de ter sido criada, ter sido lançada antes desse momento. Mas é uma série leve de assistir, apesar do assunto, eles conseguem trazer um pouco de dramatização, ficção, tem um pouco ali de conflitos pessoais junto na história e deixa ela não tão pesada, não tão densa, apesar da temática. E eu acho que ela conecta com o nosso tema aqui por estar muito nesse campo da geopolítica, política internacional, que é o palco das principais discussões de sustentabilidade e do mundo em geral. E hoje a gente falou sobre o Super El Niño e os seus possíveis impactos, petroestados versus países com energia renovável e o Brasil atingindo 87% da matriz energética renovável. Esquece de compartilhar esse episódio e mandar para quem vai se interessar por esse assunto. Se você é um impactado do Spotify, deixa suas 5 estrelas pra gente e segue o Compacto Podcast para ser avisado toda vez que sai episódio novo. Se você é um impactado do YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu like, o seu joinha nesse episódio. Um beijo e até o próximo episódio. O Compacto Podcast é uma produção da Compacto com roteiro e apresentação de Graziela Brum e edição de Voz Ativa Produções. Esse episódio usou matérias da Veja, Um Só Planeta e Projeto Colabora.